Protesto marca a sessão da Câmara. Boletim de ocorrência é registrado por agressão durante manifestação. 2 homens foram presos por manter veículos com a numeração do chassi adulterada. Boa noite. Centenas de pessoas participaram ontem dos protestos contra a decisão da Câmara de Catanduva em aprovar o aumento dos subsídios do prefeito, do vice, secretários e vereadores e a ampliação no número de cadeiras do Legislativo. A manifestação ocorreu fora da sala das sessões, que comporta 89 pessoas e estava lotada, em sua maioria de funcionários da Câmara, assessores e familiares dos vereadores. Na parte externa, os manifestantes levaram coroa de flores, colaram cartazes e até um caixão com fotos de vereadores mantidos em frente ao prédio do Legislativo. Vamos acompanhar agora na matéria. Os manifestantes chegaram por volta das 5h30 da tarde. Com cartazes nas mãos, eles repudiavam a decisão da maioria dos vereadores de aprovar os projetos que aumentam o número de cadeiras no Legislativo, de 13 para 19 em 2025, e também o aumento dos salários dos agentes políticos em mais de 100%. Coroas de flores foram colocadas em frente à Câmara de Catanduva e um caixão com fotos dos vereadores também ficou exposto para mostrar a indignação dos catanduvenses. Do lado de dentro da Câmara, em uma sessão relâmpago, os vereadores não se manifestaram sobre os protestos e nem mesmo utilizaram a tribuna no chamado pinga-fogo ou nas explicações pessoais. A sessão teve duração de 1 hora, incluindo a votação dos projetos que estavam na ordem do dia. E na saída dos vereadores, tumulto e confusão. Manifestantes se colocaram em frente ao portão de acesso ao estacionamento da Câmara. Houve empurra-empurra, bate-boca entre funcionários da Câmara e protestantes. Um dos catanduvenses chegou a registrar boletim de ocorrência por ter sido agredido. Uma mulher também foi atingida e caiu. Ela foi socorrida pelo SAMU. Os vereadores conseguiram sair com o apoio da Guarda Civil Municipal. O vereador Nelson Toso falou com alguns dos catanduvenses presentes na manifestação e disse estar arrependido do voto. A gente veio, de uma forma geral, se vocês olharem a transparência da Câmara, o primeiro mandato do Gleice, a gente devolveu 6 milhões de reais para a Prefeitura. Foi devolvido 6 milhões de reais, vocês sabem disso. O Gleice Pegado devolveu 6 milhões. No segundo mês, no segundo ano, ele devolveu 5 milhões. Então, se eu ficar aqui querendo colocar culpa em A, em B, em C, os bastidores, eu vou estar pecando. Então, eu tenho culpa, eu errei. Tá? Eu estou colocando a minha cara a tapa porque eu errei no artigo 10. Eu não devia ter feito isso. A gente paga, vereador. Eu sei. Eu estou pedindo... Está aqui publicamente falando do seu erro. Nós estamos pagando isso e vamos continuar pagando. Mas a gente vai tentar revogar isso, a gente vai fazer de tudo, junto com vocês, tá? É só ter a oportunidade, vetar o projeto, se o padre vetar o projeto do aumento, a gente vai revogar a lei. Eu me comprometo a fazer o projeto. A gente não está querendo fazer confusão nenhuma, primeiramente. A gente veio aqui com um movimento pacífico, certo? A gente só está exigindo que eles tentem corrigir o erro que eles fizeram. Porque quem vai pagar somos nós da população, não são eles. É super fácil legislar em causa própria, aumentar o salário como eles querem, aumentar a quantidade de cadeiras, que isso é um absurdo, pode ser legal, mas é imoral. Bem, eu considero legítimo a manifestação aqui das pessoas, a Casa de Leis é a casa do povo, os 13 vereadores que representam a sociedade. Apesar do processo ter sido legítimo, muitas divergências a gente pode ver hoje aqui pela colocação das pessoas, pela manifestação. Eu acho que todo o processo ele pode ser revisto, Então agora carece aí da casa fazer essas avaliações e espero que as coisas caminhem sempre da melhor forma possível aí para que possamos responder à altura aí do que as pessoas esperam e almejam aí. Pois é, gente, nós estivemos aqui pacificamente com a população para mostrar que o dinheiro está difícil,
Nós estamos enfrentando uma crise nunca vista nesse país, na história desse país. E o que a gente tem que esperar dos nossos representantes é enxugar a máquina e não facilmente aumentar os impostos, aumentar as despesas, como se o povo tivesse que trabalhar mais de 6 meses para pagar esses desmandos que está acontecendo. Isso é a ponta do iceberg. Se a gente for concordando, cada vez mais essa bandidagem vai tomando conta. Então nós não podemos aceitar. O povo está revoltado e vai continuar cada vez uma situação dessa. Semana que vem nós estaremos aqui mais cedo para não deixar eles encherem as cadeiras de pessoal deles mesmo. Ele me agrediu. E agrediu uma senhora ainda. Deu uma senhora e um senhor que foi na polícia e foram agredidos. É uma vergonha. É uma vergonha. E estou falando com ele e eles vão ter que fazer. Se eu quiser fazer o exame, os meus amigos vereadores pediram para mim ter calma. E vou resolver isso aí na boa. Porque eu quero que melhore para Catanduva. Não quero subir em cima de ninguém. Eu subo em cima da minha estrela, do meu trabalho, da minha luta, da minha guerra sem corrupção. Tratamos cartazes, gritamos aí contra o projeto, mas barraram a gente ali na frente. Ninguém deu as caras para falar nada. Ficamos aqui no vazio, né, sem resposta. Fui impedido aí, vereadores com segurança, ofendendo as pessoas. Assessor de vereador, aí, parente de vereador, agrediu uma senhora idosa aqui, deram chute, pancada, entendeu? Foi vergonhoso, mas normal. Para a turma dos vereadores nossos, isso é normal, esse tipo de comportamento vergonhoso. Eu consegui entrar, boa noite, né? Eu consegui entrar porque eu sabia que lá dentro só tinha funcionários, certo? Não tinha a população, não estava lá. Só eu que estava de representante da população, que conseguia entrar, que tinha uma cadeira só. Não, achei péssima. É apunhalada nas costas. Nossa cidade não tem tributo para pagar esse salário. Não tem. Isso nunca ouvi. Vereador tem que trabalhar e ganhar o simbólico e cuidar da tua cidade. Amar a tua terra. O nosso imposto é o mais caro do país. Você sabe o que é ser o mais caro do país? É vergonhoso. E com um carro de som, representantes da sociedade discursaram e pediram a revisão das ações da Câmara. Marquinhos Ferreira, a OAB está aqui fora aguardando você, a maçonaria, o Rotary Club, toda a maçonaria de Catanduva, o Lions está aqui aguardando você para que você compareça e nos dê explicações para que a população possa entender o motivo desses aumentos salariais, o motivo do aumento de cadeiras para os vereadores. A população apenas quer entender por que não houve participação dos cidadãos catanduvenses. Estamos aguardando aqui fora e vamos te aguardar até quando for necessário. Muito obrigado. Por favor, presidente Marco, nós o aguardamos aqui para que o senhor dê as suas explicações e considerações sobre as medidas tomadas na última sessão da Câmara, a toque de caixa e de maneira não republicana, digamos assim. Nós o aguardamos aqui para que ocupe esse microfone e dê as explicações necessárias. Muito obrigado. E dentre os projetos analisados pelos vereadores nesta terça-feira estava o de autoria do prefeito Padre Osvaldo, que trata sobre o sistema de área azul da cidade, na qual o executivo pretende abrir concessão para o setor privado. As comissões permanentes da Câmara emitiram pareceres com pedido de vistas por 10 dias para que erros de digitação sejam corrigidos e para que a Prefeitura altere o projeto de lei para projeto de lei complementar, forma correta a ser apresentada a proposta. E por meio de decreto, o prefeito Padre Osvaldo suspendeu a eficácia da lei de autoria do vereador Marquinhos Ferreira, que autorizava o sepultamento de animais domésticos em jazigos nos cemitérios municipais de Catanduva.
A lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O decreto que garante que a lei não está em vigor foi publicado no Diário Oficial do Município ontem. Estamos recebendo no Jornal Conecta Dr. Nésio Leite, presidente da OAB Catanduva, e nós vamos falar sobre as manifestações, não só do pessoal que esteve ontem reunido em frente à Câmara Municipal, doutor, mas também é uma manifestação que a gente percebe que ela está se estendendo por toda a população. E eu gostaria, ao lado aqui da Natália, que o senhor falasse a sua impressão, como o senhor vem acompanhando este movimento da sociedade catanduvense contra a aprovação do aumento de cadeiras no Legislativo e também aumento de salários para vereadores, agentes políticos, públicos, né? Agentes políticos. Boa noite, seja bem-vindo, viu, aqui no nosso jornal. E ontem o senhor participou também da manifestação, né? Esteve presente aí representando a OAB. Exato. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Marcão. Realmente eu estive presente, evidentemente que representando a Ordem dos Advogados do Brasil, não era o Nésio Leite que estava lá, era a Ordem dos Advogados do Brasil, representadas então pela diretoria, no caso eu atual como presidente. Veja, Marcos, quando nós iniciamos a nossa gestão 2022-2024 da Ordem, nos colocamos à disposição da Câmara Municipal em defesa dos cidadãos catanduvenses, e é o que a gente procura fazer, o nosso juramento, né? Nós nos manifestamos até com o presidente anterior, era o Gleison Begali, e colocamos a OAB à disposição da Câmara Municipal em defesa do cidadão catanduvense, colaboração com a Câmara no que fosse necessário. E isso a gente vem procurando fazer desde o início, sabe? A gente tem um bom relacionamento com os vereadores, graças a Deus, com o prefeito, com, enfim, toda a autoridade catanduvense. E, evidentemente, que o principal objetivo da Ordem é a defesa dos cidadãos. Então, da mesma forma que os vereadores defendem os 124 mil habitantes, ou 120 mil habitantes que existem em Catanduva, o papel da Ordem é o mesmo que o deles, é defender, em primeiro lugar, o cidadão catanduvense, dar a eles o direito de defesa, de manifestação, então, e de garantia dos direitos que o cidadão catanduvense tem. Eu digo catanduvense porque é a Ordem de Catanduva, assim como as demais subseções defendem o cidadão das comarcas dele, né, das subseções dele. Então, a gente, diante dos fatos, como ocorreram essas aprovações, né, numa eleição ali, numa votação, realmente a OAB tinha a obrigação de se manifestar em defesa dos cidadãos, que foi o que a gente se propôs a fazer desde o início. Um juramento que a gente tem que cumprir até o final, e vamos seguir, se Deus quiser. E aí ontem a OAB emitiu uma nota também de repúdio. Sim, Natália, por volta de, talvez, depois das 7 horas, já tinha até se encerrado o horário de protocolo, mas conseguimos, com muito esforço ali, que fosse protocolada, receberam a nota de repúdio da OAB por escrito. Temos essa nota guardada para ser usada se necessário, sabe? Então, diante da necessidade que a OAB viu, nós preparamos essa nota de repúdio e apresentamos para os vereadores, na pessoa do presidente da Câmara Municipal. A exemplo da OAB, a gente sabe também que outras entidades também emitiram nota de repúdio, a exemplo da maçonaria, Lions, Rotary, e a própria manifestação que a gente acompanhou e presenciou ontem, na noite de ontem, em frente ao prédio da Câmara Municipal. Diante deste clamor, doutor, o senhor acredita que possa haver uma mudança na atual situação? Acredito, Marcos. Eu acredito que os vereadores vão repensar muito nisso, porque a população é muito grande e, diante de tantos pedidos feitos na representatividade deles, eu acredito que eles vão botar a mão na consciência e vão voltar atrás. Eles devem revogar essas medidas que foram tomadas. E eu até, como representante da Ordem, eu acredito que elas possam futuramente ser revistas, mas de uma forma transparente, desde que tenha participação da população, como sempre teve, né? Então não pode faltar essa transparência para a população catanduvense. Se é um direito que eles têm, eu acredito que se eles mereçam, e desde que isso seja
trazido ao conhecimento da população catanduvense, e isso for justificado e justificável, eu não vejo nada contra. Eu só, repito, né, como presidente da Ordem atual, eu só vejo o erro que foi cometido da forma como foi conduzida a sessão de votação, né? Diante de uma revogação de uma lei que todos os catanduvenses poderiam participar, a população, né, uma audiência pública. Que é a chamada lei orgânica? Exatamente. Então, com a revogação dessa lei e aí a não participação da população, então a gente, como diretor de ordem, a gente tem a obrigação de discordar. Eu acho que isso é o que começou, né, o que gerou toda essa manifestação, o pessoal não gostou dessa decisão de tirar essa decisão de audiência pública, né? Acho que começou por aí. Justamente, Natália, eu penso da mesma forma. Eu acredito que esse foi o principal fato da população se manifestar. E, evidentemente, que também os aumentos nos salários, né? Teve salário aí que ultrapassou 100% de aumento. No atual conjuntura, onde a gente sabe aí que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo vem assolado por uma crise decorrente da pandemia, que reflete no bolso da população brasileira e do mundo, inclusive, né? Então, não justifica um aumento salarial tão grande. Mas, realmente, eu acredito também que o fato de a população ter se manifestado foi justamente não ter permitido a participação nas decisões. Doutor, o senhor também, ontem, lá na manifestação, fez uma solicitação, né, ao presidente da Câmara Municipal, o Marquinhos Ferreira, para que ele saísse para ouvir as reivindicações. O senhor acabou não sendo atendido nessa solicitação. Bom, Marcão, veja bem, eu realmente me disponibilizaram o microfone e eu fiz esse pedido realmente ao presidente da Câmara, o Marquinhos Ferreira, para que ele comparecesse ali, além da Câmara, né, ali onde o pessoal estava fazendo manifestação após a audiência do plenário, né, a sessão do plenário, para que desse a explicação para a população os motivos, por que foram decididos dessa forma. Não fomos atendidos realmente. Agora, até porque a população que ficou ali fora, né, os manifestantes, foram até proibidos de adentrar a Câmara Municipal. E a alegação é de que o plenário ali, a galeria já estava lotada, né? Exato. Então, daí foi... A lotação acho que são 89 pessoas. Exatamente. E quando as pessoas então, chegaram, todos os manifestantes ficaram do lado de fora. Daí a solicitação para que o presidente viesse até o local que vocês estavam concentrados. A gente viu, por exemplo, que o Nelson Toso saiu, conversou com a população, assim como o Gleison também. Foram os únicos vereadores que foram lá para conversar com a população e dar algum tipo de explicação. Perfeito, é isso mesmo. Eu fui um dos que não consegui entrar na sessão, porque, em razão do horário que eu cheguei, embora não fosse tarde, mas a Câmara já se encontrava lotada, o plenário estava lotado, e eu solicitei que permitisse a entrada não do Nésio, mas do presidente da Ordem, e não foi me permitida realmente a entrada. E isso, impedir a entrada de um presidente da OAB, é legal? Veja, é legal. Não tem nada de ilegal nisso, considerando que eles não estavam permitindo a entrada de ninguém. Mas, considerando o fato de que o presidente da Ordem é sempre convidado a comparecer nas sessões, qualquer tipo de sessão que normalmente, ou melhor, qualquer não, mas uma sessão especial que normalmente tem, a gente recebe convite. Sim. A diretoria da Ordem recebe o convite. Então, que é uma autoridade também. Sim, com certeza. Eu vejo assim que haveria a possibilidade e não só da minha parte, mas de muitas pessoas que estavam ali solicitaram que me permitisse, né, franqueasse a minha entrada ali como presidente da Ordem. Mas, infelizmente, eu não tive acesso. Então, a guarda que barrou o senhor? Foi. A guarda que estava ali não deixou ninguém entrar, né? Mas foi solicitado lá dentro para o presidente da Câmara que permitisse a minha entrada. Foi levado ao conhecimento dele que eu estava ali, tinha solicitado a entrada e foi negado. Não foi me permitida a entrada. Diante disso, a OAB vai tomar alguma providência ou o senhor acha que já é um fato superado? Com relação ao fato de não ter permitido a entrada? Não franquear, não permitir a sua entrada. Não, a gente não vai tomar providência nenhuma, porque a gente entende que, da mesma forma como foi barrada de todo mundo, foi barrada a minha, então eu não sou presidente, eu não sou mais que ninguém ali, então tinha muitas autoridades ali fora, e como nenhuma
a ninguém foi permitida a entrada porque já se encontrava lotado, então não tem, com relação a esse fato, nenhuma providência vai ser tomada, absolutamente. Doutor, a OAB também vai participar, né, de uma ação que já está em andamento, como assistente da parte autora dessa ação. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está acompanhando. Marcão, chegou ao meu conhecimento que já existem 2 ações em andamento, né, e com a intenção de serem revogadas essas medidas. Uma delas parece-me que foi, acredito até que nas 2 foi requerido a liminar, né, para que fosse imediatamente cancelado, fosse revogado, mas num dos casos já também chegou ao meu conhecimento que a medida por hora foi negada, o juiz pretende ainda analisar a fundo a questão. Então, a OAB vai analisar o processo e, se for viável, a gente vai realmente entrar no processo como assistente da parte requerente. Então, eu gostaria de fazer apenas, acrescentar mais, se você me permitir, claro. Claro, fica à vontade. Porque a nossa reportagem, Natália, procurou, né, entramos em contato, aliás, eu entrei em contato pessoalmente com o prefeito Padre Oswaldo, né, para que ele viesse aqui no Jornal Conecta, dar a sua versão com relação Exatamente. a esses acontecimentos, porque ele é o chefe do executivo. E a população aguarda isso. E a população, né, espera uma satisfação, principalmente da principal autoridade da cidade, né, que é o prefeito. Porém, o prefeito deu as suas explicações, né, alegou os motivos e negou a sua participação aqui, mas o que eu quero dizer é que o espaço ficou aberto também ao prefeito. E a mesma coisa fizemos também com o presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Ferreira. Eu tentei pessoalmente o contato com ele, não tive retorno, depois através do assessor do presidente Marquinhos Ferreira, mas também eles preferiram não se pronunciar. Mas é só para dizer que o espaço está aberto aqui, para que todos possam dar a sua versão, porque acho que, nesse momento, doutor, a cidade, a população, que merece, né, uma satisfação. Exatamente. E as explicações de todos esses problemas que estão acontecendo. Marcão, você está coberto de razão. E da mesma forma que vocês abriram as portas para o prefeito e para o presidente da Câmara, também a OAB abre as suas portas para eles a qualquer momento que eles quiserem conversar com a gente, fazer uma reunião com a OAB, os nossos diretoria, nós estamos de portas abertas para recebê-los ou também comparecer no gabinete das autoridades para que a gente possa dialogar com eles e tentar resolver a situação, sem problema nenhum. Para que tudo chegue a um consenso e que a melhor solução seja tomada a favor de Catanduva. Exatamente, esse é o objetivo nosso. Muito obrigado. A gente aguarda aqui, né? A gente aguarda aí um posicionamento ainda. Caso algum, talvez até o jurídico da prefeitura, né? Se quiser vir aqui, o espaço continua aberto. Aliás, já esteve aqui, né? Da o assistente jurídico, o Dr. Wilton Carvalho. Mas né? da prefeitura continua aí aberto. Da prefeitura continua aberto. Maravilha. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações. Uma ótima noite. Eu que agradeço o convite e gostaria que vocês estejam presentes na inauguração da nossa nova casa assim que terminada. Quando está prevista? Eu acredito que no máximo 1 mês, 2 meses. Talvez a inauguração demore um pouco mais, né? Mas o início dos trabalhos lá logo começarão. E aí talvez a gente faça a inauguração por volta de agosto. Aí vamos aproveitar um evento já para, né, com a presidente da OAB de São Paulo, que é o nosso torneio de tênis anual, né, que a gente tem. Então a gente aproveita e faz a inauguração da nova casa ali em agosto. E gostaria que você estivesse presente. Obrigado pelo convite. Certeza. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Na região, cidades têm buscado diferentes meios de conseguir doações de agasalhos para o inverno deste ano. Em Ibirá, o Fundo Social de Solidariedade iniciou a campanha Varal Solidário e convida todos que tenham roupas e cobertores para pendurá-los no varal instalado na Praça 9 de Julho. Do mesmo modo, aquelas pessoas que precisam do agasalho podem retirar no varal. Em Palmares Paulista, no dia 21 de maio, será realizado um arrastão para arrecadação de roupas de inverno. Equipes passarão de casa em casa recolhendo as roupas e cobertores em bom estado.
Em Catiguá, a Prefeitura vai realizar uma castração em massa. Com ação gratuita, cerca de 450 cães e gatos da cidade devem ser castrados. Os interessados em castrar seus pets devem comparecer na Casa da Agricultura para fazer o cadastro. 2 homens foram presos em flagrante no Jardim Bela Vista por manter em um depósito veículos com a numeração do chassi adulterada. Com eles, a Polícia Militar apreendeu algumas motocicletas, além de várias peças e acessórios de veículos com procedência duvidosa. Os autores foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça. Policiais militares do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior receberam curso de primeiros socorros ministrados pela Liga de Cirurgia e Urgência e Trauma da Faculdade de Medicina de Catanduva. O treinamento ocorreu ontem, terça-feira, na sede do batalhão, e as aulas teóricas e práticas foram ministradas por alunos do 3º ano do curso de Medicina, orientados pelo docente Vitor Milani. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma ótima noite e até amanhã.